The grace and peace of the Lord Jesus. The grace and peace of the Lord Jesus. Amém? Irmãos, bem provável que vocês nem entenderam o que eu falei, mas é só uma pequena demonstração que eu quero trazer para a igreja, né, sobre uma coisa que Deus tem para falar para nós. Eu tinha preparado algo mais, mas o Senhor só me permitiu falar isso, né? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, amém? Pronto. O mesmo que eu falei agora, eu falei também em inglês. Eu disse, the grace and the peace of the Lord Jesus. Né? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Por que eu falei isso? Irmãos, é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Muitas das vezes Deus tem falado à sua igreja. Muitas das vezes Deus tem usado pequenas e grandes mulheres, pequenos e grandes homens de Deus, para levar a sua palavra, para alertar a sua igreja, para exortar a sua igreja. Mas o que tem acontecido é que parece que Deus tem falado em outra língua, em um outro idioma, a qual nós, não temos entendido o que Deus quer nos passar. Ou talvez, muitas das vezes, nós temos até ouvido o que Deus tem nos falado, mas pelo fato de um lado estar aberto e o outro também, a palavra ela entra no ouvido e ela sai no outro, fazendo assim ouvido de mercador. E o Senhor, Ele tem me movido esses dias, o Senhor tem trabalhado em mim esses dias e tem me cutucado assim, severamente, para mim trazer essa palavra. Essa palavra ela está com uma semana que o Senhor me deu e eu senti o desejo de trazer. Eu queria, irmãos, convidá-los a abrir em Provérbios, capítulo 7. E aqueles que forem encontrando, fique de pé para a gente ler todos juntos, em pé. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 7, versos 1 e 2. O pessoal da mídia ali já estava pedindo para me repetir também. Provérbios, capítulo 7, versos 1 e 2. Assim vai dizer a palavra do Senhor. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e grandioso Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, como também Deus de amor. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Te adorando, ó Deus, exaltando, ó Deus, o Teu santo nome. Meu Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, com nossa voz. Nós, ó Deus, derramamos nosso coração diante de Ti, ó Deus. Creio eu que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. E já podemos, ó Deus, testificar que o Senhor se faz presente, ó Deus, nesse lugar. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Esvazia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nossa mente, meu Pai, o nosso coração, meu Pai, para que nós venhamos a receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, desde já eu Te sou grato, em um nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Provérbios capítulo 7, verso 1, logo no início, ele vai usar um termo aqui, filho meu.
Filho meu, irmãos, significa algo que um pai, ele se dirige ao seu filho. O significado vai ser um amor incondicional do Criador para com a sua criação. Ou seja, Deus, ele chama a atenção dos seus filhos para o exortar, para trazer uma advertência, como o título aqui vai dizer, mais advertências contra a mulher adúltera. Do versículo 4 em diante, né, o Senhor aqui vai falar por meio do seu servo Salomão sobre esse assunto. Mas nós vamos nos deter apenas no verso 1 e o 2. Então, filho meu, esse termo, ele vai se encontrar pelo menos umas 14 vezes, lá do capítulo 1 até o capítulo 7 de Provérbios. E às vezes que esse termo aparece, o Senhor vai falar assim: filho meu, não te ponha a caminho com eles. Filho meu, não te ponha a caminho com eles. Eles quem? Aqueles que andam na controvérsia, na contramão daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Filho meu, ouve o meu ensino. Filho meu, não consintas a sedução. Filho meu, não te esqueça do meu ensinamento. Filho meu, atenta às minhas instruções, aceita as minhas palavras. Ó filho meu, atenta à minha sabedoria. Meu filho, guarda os meus mandamentos, não me rejeite. Filho meu, dai-me ouvidos. Irmãos, é interessante quando Deus, aqui ele vai usar esses dois últimos. Filho meu, não me rejeite. Filho meu, dai-me ouvidos. É o que tem acontecido nesse século 21, a qual nós estamos vivendo. Hoje em dia, o povo, a igreja, os escolhidos do Senhor, muitas das vezes, nós não temos dado ouvidos ao Senhor, como eu falei no início. Isso tem acontecido dentro e fora da igreja. Nós não temos dado a atenção devida aos mandamentos, às palavras, os estatutos do Senhor, né, os seus conceitos. Meus irmãos, nós precisamos atentar àquilo que Deus está querendo falar aos nossos corações. O Senhor só há de falar em nossos corações se nós deixarmos Ele aberto. O Senhor, Ele tem prazer em nos ouvir. O Senhor, Ele tem gozo em nos atender. Mas Ele quer que nós venhamos ter iniciativa, né, de estar sempre prostrados e rendidos diante de sua presença. Amém? Atentar à palavra do Senhor promove reações em nossas vidas. Por exemplo, quando nós atentamos à palavra do Senhor, ela tem poder de conversão, ela tem poder de transformação, ela tem poder para fazer de um homem que não tinha valor a ter valor. Lembre, no dia que a palavra te moveu, no dia que a palavra tocou o teu coração, esse é o poder da palavra. Nesse dia, eu não sei se você se emocionou, eu não sei se você chorou, mas eu particularmente senti uma presença poderosíssima na minha vida. Esse é o poder que a palavra tem. Aqui no início, continuando o nosso versículo, após filho meu, vai dizer: guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. João 15 e 7, abra lá. É interessante a igreja abrir e participar, porque a interação ela fica mais aconchegante, né? João 15, verso 7. João 15, 7 vai dizer: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes,
e vos será feito. Irmãos, igreja, é interessante esse versículo. O Senhor vai dizer, Senhor Jesus, se vocês permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e isso vos será feito. Quando esse versículo é lido por alguém que não tem o conhecimento da palavra, talvez ele vai interpretar, opa, eu posso pedir alguma coisa ao Senhor, e o Senhor vai me dar. Mas ele diz aqui um porém, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, se você pedir alguma coisa, eu te darei. Irmãos, aqui é um pedido celeste, é um pedido do céu. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, compreendemos o plano da salvação, agora nós não mais pedimos e nem vivemos segundo as coisas terrenas. O nosso pensamento, a nossa vida agora, ela é do céu. O que nós devemos buscar é as coisas do céu. Então, consequentemente, nosso pedido também será referente às coisas do céu. E o próprio escritor aqui do livro de Provérbios, Salomão, ele vai fazer um pedido diante do Senhor. E esse pedido, a gente vai perceber que ele não é um pedido terreno. Ele não é um pedido material, não é um pedido voltado para as necessidades dele, não é um pedido, como que eu posso dizer, um pedido egoísta. Ao contrário disso, ele é um pedido que é para conduzir, o povo de Deus. E a gente pode ver isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, do verso 3 ao 14, a gente vai ver aqui Deus se manifestando em sonho na vida de Salomão, e o Senhor vai lhe conceder pedidos, e ele vai realizar esses pedidos com sabedoria. Assim vai dizer, 1 Reis, capítulo 3, verso do 3 em diante. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos. Disse Deus, pede-me o que quiseres, e eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência, usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo, em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar teu povo, para que, prudentemente, discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esta grande multidão? Irmãos, verso 10 vai dizer que estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Verso 13.
também até o que me não pediste, eu te dou, como riquezas, como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Verso 14, para encerrar. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Irmãos, a gente vê aqui, nesse texto, que Salomão, filho de Davi, apesar de ser uma criança, né, como o texto vai dizer, ele tem um pedido que não é terreno. Ele tem um pedido que é um pedido que ele pensa num povo que era tão grande que não se podia contar. Aqui Salomão, ele cumpre o segundo mandamento, que é de amar o seu próximo, que é de se importar com o seu próximo, que também ele passa a cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui Salomão, ele se importa com um povo. Salomão, ele pede sabedoria. E pelo fato de Salomão ter realizado um pedido com sabedoria, o Senhor dá, além daquilo que ele pediu. Pega o segredo. Quando eu, guardamos, que nem o verso 14 vai dizer, os caminhos do Senhor, andando nele, observando os seus estatutos, né, e guardando os seus mandamentos, o Senhor vai ter prazer de nos abençoar. E além daquilo que nós pedimos, se for um pedido sábio, voltado para o crescimento do reino de Deus, o Senhor, ele vai nos abençoar naquilo que a gente não pediu. No finalzinho do verso 14, ele vai dizer: prolongarei os teus dias. Quando nós obedecemos a Deus, ele também, né, ele prolonga os nossos dias. Certa vez um pastor, ele veio pregar aqui, eu conheço ele, sei de quem ele é pai, mas eu não lembro do nome dele. Pai do Eliabe. Eliseu, olha que nome profético, Eliseu. Pastor Eliseu, ele trouxe uma mensagem lá em Isaías capítulo 38, exatamente, que vai falar da visita, né, que não era tão favorável que Ezequias, rei Ezequias, não é isso? Rei Ezequias recebeu em sua casa, né? Ezequias recebeu uma visita do profeta Isaías, filho de Amós, né? E o que Isaías recebeu de Deus para entregar ao rei Ezequias não era muito favorável para o rei, né? Então, chegando ali, Isaías, ele entrega, né, o que Deus ordenou. O homem, o rei, ele vai se voltar para a parede, ele vai orar. E ele vai dizer que ele tem andado com um coração sincero diante do Senhor. Ele tem observado os estatutos do Senhor. Ele tem andado em retidão diante do Senhor. Irmãos, Ezequias, ele tinha uma doença terminal, né? E o texto lá vai dizer que o mesmo profeta que veio em sua casa para trazer uma notícia que não era favorável, ele volta novamente, porque a oração de Ezequias tinha sido ouvida pelo Senhor. E quando o Senhor ouve a oração do seu servo, o Senhor, ele vai trazer a cura para o seu servo, e além da cura, o Senhor vai entregar os seus inimigos em suas mãos. E além de Deus entregar os seus inimigos em suas mãos, o Senhor vai lhe acrescentar 5 anos de vida, 10 anos de vida. Deus vai dar 15 anos de vida. Olha aí a bênção.
Irmãos, obedeça a Deus. Deixe a palavra entrar e adentrar dentro de você, que eu tenho certeza que Deus ele terá prazer em te abençoar, em me abençoar. Amém? Estão me entendendo, não estão? Para mim aqui é porque eu estou na frente e o retorno ele está aqui, mas está dando. Glória a Deus. Aleluia. Ezequias, deixa eu me encontrar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Continuando o nosso texto de Provérbios capítulo 7, a continuação vai dizer o seguinte, verso 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Guarda os meus mandamentos e vive. Os mandamentos do Senhor, obrigado, Bobô. Os mandamentos do Senhor, ele serve para que nós venhamos a viver. Não viver conforme a nossa carne, mas viver conforme o Espírito, conforme a vontade de Deus, conforme os estatutos de Deus. João 14, 21, não precisa nós abrirmos lá, porque a igreja inteira conhece, né? João 14, 21 vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, quando nós decidimos guardar os mandamentos do Senhor, quando nós decidimos fazer com que os mandamentos do Senhor estejam ali dentro de nós, irmãos, o nosso viver, ele é diferente. O nosso viver, ele não é como nós vivíamos antes. Nós vivíamos conforme, o desejo de nós mesmos. Quem reinava, quem era o dono de nós mesmos, era o nosso próprio eu. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós passamos a viver conforme o querer do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor, você sabia que é uma demonstração de amor? Você vai passar a conhecer aquele que diz, eu amo a Deus, se ele guardar os mandamentos do Senhor. É muito fácil nós dizermos que amamos a Deus, se os mandamentos dele, se a palavra dele não está dentro de nós. A árvore ela é conhecida pelos frutos, e é impossível isso passar desapercebido, ao Senhor. Como João 14, 21 vai dizer, se nós amarmos ao Senhor, ele vai nos amar, porque nós guardamos os mandamentos dele, nós demonstramos os mandamentos guardando dentro de nós. A palavra de Deus vai dizer que ele vai nos amar. Essa palavra, nos amar, é uma atitude de Deus para conosco. Mas e nós para com Deus? Eu me lembro de Abraão. Abraão teve uma experiência, acredito que foi uma das maiores experiências semelhante ou parecida, com o que Deus fez com o seu filho. Abraão sacrificou o seu filho, como nós bem sabemos. Abraão, ele fez uma demonstração de amor para com Deus. Irmãos, Deus, ele quer bem mais do que apenas palavras. Deus quer ver atitudes. Deus quer ver demonstrações. Deus quer ver sacrifícios. O Deus a qual nós servimos, ele quer que você tome iniciativa. Você acha que Deus não conhecia o coração de Abraão? Você acha que Deus não sabia que Abraão lhe amava verdadeiramente?
Deus conhecia, irmãos. Mas Deus queria ver de Abraão uma atitude. Deus não nos fez como marionetes, que ele pega as cordinhas ali e vai ali, faz isso, volta, vem cá. Pega ali o teclado, toca. Eu vi agora. Pega a Bíblia, vai evangelizar. Deus não nos fez como marionete. O Senhor nos fez com livre hábito de escolher entre o bem e o mal. Para a honra e a glória do Senhor, nós escolhemos estar aqui na igreja, escolhemos estar aqui nessa terça-feira para honrar e agradecer o nome dEle. A nossa atitude de demonstrar a Deus o nosso amor, irmãos, ela promove mudança de vida naqueles que estão ao nosso derredor. Ela promove transformação de rotinas que desagradam a Deus. Ali, Abraão provou o seu amor para com Deus, né, e Deus sondou o coração e viu que, de fato, Abraão amava ele. Daniel também, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses 3 homens foram fiéis, né, ao Senhor. Daniel também foi fiel ao Senhor. Nesse caso de Daniel e os 3 servos do Senhor que foram fiéis, eles demonstraram o seu amor ao Senhor. Eles demonstraram que não há outro Deus que merece ser adorado se não for o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ali Deus provou que Ele é Deus, né, diante daquela nação. E ali houve transformação. E ali houve mudança de vida, né? Esse é o Deus ao qual nós servimos. Irmãos, muitas das vezes, talvez uma causa que você tem, talvez um familiar seu, um pai, uma mãe, ou talvez um irmão, não chegou ainda aos pés do Senhor, porque Deus está esperando a tua demonstração de amor, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, onde quer que for. Deus está esperando você demonstrar que de fato você ama Ele. Deus está esperando você fazer mais do que somente palavras. Você lembra, né, o que aconteceu com Salomão? Apesar de ser um garotinho, ele recebeu do Senhor uma grande bênção. E Salomão tinha um problema ali diante dele. Ele tinha um problema grande, uma multidão gigantesca, para poder conduzir, né, continuar o que o seu pai fazia. E ali, Deus atendeu o seu pedido. Deus atende ao pedido do seu servo. Talvez Deus esteja esperando só a sua atitude, para que o teu irmão seja salvo, para que a tua mãe, o teu pai, seja salvo. Irmãos, eu tenho orado pelos meus pais. Meus pais são do interior, né? E tem a mente bem assim, sabe? Mas eu creio, Deus, a qual sirvo. Eu creio que eu não subirei. Os meus pais estando aqui, eles vão subir juntamente comigo e minha família. Eu creio, o Deus a qual eu sirvo. Eu creio que Ele pode, né? Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há uma mente travada. Não há uma mente que não tem entendimento. O Senhor abre. Você vê ali a jumenta de Balaão. Ela não foi criada, ela não foi ali feita para ter raciocínio como nós, para falar abertamente. Ao contrário disso, ela foi criada para ser conduzida. E você vê que o Deus Todo-Poderoso usou uma jumenta
para falar aquele homem. Então, por que que Deus não pode abrir o entendimento daqueles que têm a mente travada? Deus é Deus para transformar. Deus é Deus para arrancar o coração rei de pedra e colocar um coração de carne. O Deus que nós servimos, nossa, esse é o verdadeiro Deus. Ele não é o Deus somente que nós vemos aí de nome. Não, é um Deus de fato, de verdade, que nós sentimos. É um Deus que está presente no meio do seu povo. Ele diz que Ele tem prazer de habitar naqueles que andam nos seus conceitos. Ele tem prazer de estar presente quando tem um ou dois proclamando o seu nome. A presença de Deus é nítida. Não é um Deus falso, é um Deus verdadeiro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Finalzinho, irmãos, aqui do verso 2, vai dizer: e a minha lei, como a menina dos meus olhos. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. A menina dos teus olhos, ela é uma expressão de muito valor. Ela é uma expressão que tem um impacto muito grande quando nós temos a mente aberta para receber do Senhor. Irmãos, Deus, usando o seu servo Salomão para trazer essa palavra, Ele vai usar esse termo para trazer importância às palavras e os mandamentos e os estatutos do Senhor. O que é a menina dos teus olhos? A menina dos meus olhos, Rafael. Há uma parte, primeiramente, a menina dos teus olhos, ela pode trazer vários tipos de exemplo. Exemplos carnais, exemplos espirituais, exemplos terrenos, mas o exemplo que eu vou trazer é a pupila dos nossos olhos. A pupila dos nossos olhos, ela é uma parte que está aqui bem no meio, bem no centro. E essa pupila, ela tem a função, ela é um músculo, ela tem a função de abrir e de fechar, de abrir e de fechar. A pálpebra do olho, ela serve para proteger. Não sei se vocês já passaram uma situação, como eu passei. Eu me dirigindo numa quarta-feira, né, numa sexta-feira, para ir para um racha ali, onde a gente está buscando se exercitar, né? Aprender, né? E interagir também com outras pessoas, não esquecendo, né, das oportunidades, né, para nós podermos convidar e trabalhar o Senhor Jesus na vida dessas pessoas. Eu peguei a moto, eu desci. Irmãos, eu acredito que já aconteceu com vocês. Não era um mosquito, era um besouro mesmo. Esse besouro veio de encontro com o meu olho. Se eu não fecho meu olho, ele tinha batido, tinha me cegado. E realmente tinha me cegado mesmo. Porque eu com aquela velocidade, e ele vindo, desembestado, que eu não sei nem para onde é que ele ia, ele bateu no meu olho aqui e saiu, e ficou vermelho o meu olho. Inclusive eu cheguei lá na arena, e eu passei até água, né, e olhei no espelho. Mas há uma proteção da pupila, né? A pupila, ela serve para filtrar a quantidade de luz que entra dentro dos nossos olhos. Ela é um músculo que ela deve estar direto, fechando e abrindo. Ocorreu comigo uma situação lá na empresa, a antiga empresa que eu trabalhava, antes de eu atuar aqui na UPA. Lá eu era empilhador. E a minha função também, dentre milhares de funções, era encher caminhões, né, aquelas caçamba de vidro. Tinha uma pá lá, essas pá pequenininhas que nós usamos para juntar o lixo, e tinha uma pá grande de ferro, e essa pá grande de ferro eu encaixava na empilhadeira, pegava os vidros,
subia para cima e jogava tudo ali dentro, né? E o galpão era muito claro, muito quente, e ali eu sempre usava óculos escuros. A proteção dos meus olhos era os óculos escuros. Mas de tanto eu usar, eu acabei desenvolvendo uma preguiça da minha pupila. Eu comecei a sentir dor de cabeça, né, e aquilo começou a me incomodar, né, e ali eu procurei um atendimento, né? E foi que o médico pegou e me explicou. Nessa época, eu tive a oportunidade de pegar um médico experiente, e ele me explicou o porquê que eu estava sentindo dor de cabeça. E ele pegou e falou que era pelo fato de eu não estar exercitando a pupila do meu olho. Irmãos, essa importância que nós temos de cuidar da pupila do nosso olho, deve ser também a importância que nós devemos ter de cuidar da palavra de Deus. Hoje, a palavra ela está aqui, mas haverá tempos que ela não vai estar. Você acha que Deus vai dizer à toa, quando Ele diz, guarda os meus mandamentos? A Escritura, ela é inspirada por Deus. Tem muitos que vai dizer, Deus não fala comigo. Irmãos, Deus fala com aqueles que estão aqui, ó, meditando, com aqueles que estão buscando, com aqueles que estão diante do Senhor todos os dias. Não é uma vez por dia. Faça pelo menos que nem Daniel. Bota no celular 3 vezes ao dia, ao menos para você orar. Ah, mas o trabalho não deixa não, Rafael, meu trabalho não deixa. Irmãos, meu primeiro emprego foi em uma metalúrgica. Lá eu batia ferro, eu cortava ferro, e eu acho que eu voltava para o trabalho tão sujo de um jeito, da mesma forma que eu ia trabalhar, porque a quantidade de sabonete que eu gastava lá em casa não era brincadeira não, para sair o cheiro do ferro. Era direto. E ali eu trabalhava, era o dia inteiro. Ali eu buscava o Senhor de manhãzinha. E ali eu buscava à tarde. E também agradecia ao Senhor pelo almoço. Porque eu reconhecia que o lugar onde eu trabalhava, né, era um lugar que tinha que ter comunhão. Porque o escárnio ali era grande. Ali era um povo que não honrava a Deus. Ali, Salmos 1 encaixava perfeito. E Deus não queria me manter ali. Deus tinha planos maiores para a minha vida. O Senhor tinha algo melhor para mim. Irmãos, eu sendo fiel naquela empresa, o tempo que eu passei, eu fui para com o Senhor. Eu andei com o coração íntegro ao Senhor. E eu somente agradecia ao Senhor. Mas eu fazia a minha parte, eu buscava crescimento, eu buscava alguma coisa que pudesse me tirar dali. E Deus me tirou para a área da costura. Passei 8 meses na SLAP trabalhando como costureiro. Daí em diante eu passei para Del Rio, passei para Nufarm, na verdade, casting. Lá eu trabalhei quase 2 anos, né, meu filho? Quase 2 anos como bordador. Daí em diante, Deus pegou, me abençoou na Del Rio. É tudo na área da costura. O homem é cortador, é estilista. Fui estilista, né? Fiz um curso. E ali eu trabalhava na Del Rio como infestador. Passei também 2 anos. E sempre sendo fiel ao Senhor. Eu sempre zelei por estar diante da presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Tinha vezes que eu chegava em casa cansado, porque tinha um ensaio na terça-feira, porque na quarta era culto. Tinha um ensaio no domingo de manhã, porque à noite era culto, após a escola dominical. E eu sempre tentei buscar ao Senhor. Além disso, tinha também outro ministério que eu fazia parte, nas sextas-feiras, que tinha um ensaio na quinta-feira para tocar na sexta. Ou seja, eu sempre procurei servir ao Senhor no ministério de música. Até hoje, né, que o Senhor me deu outros ministérios, para a honra e a glória dele. E eis-me aqui,
para servir ao Senhor, porque eu conheço o Deus que tem me abençoado. Eu não tenho pedido ao Senhor riquezas, eu não tenho pedido ao Senhor bens materiais, eu tenho pedido que Ele me dê sabedoria e que Ele me dê ousadia para fazer aquilo que envergonha Satanás. Porque, irmãos, quando nós subimos no altar do Senhor, ou até antes, Satanás ele quer envergonhar. Tu não vai conseguir, tu vai parar, tu vai ficar calado, tu não vai conseguir se expressar. Eu não sabia sequer dizer um versículo, e hoje eu consigo decorar uma mensagem que o Senhor tem me iluminado. Então, irmãos, para mim isso é motivo de agradecimento ao Senhor, porque Ele tem derramado na minha vida a sua bondade, a sua misericórdia, porque eu não mereço. E eu vou dizer, enquanto eu tiver vida, eu não mereço a bondade e a misericórdia do Senhor. Irmãos, ali Deus me abençoou por 2 anos na Del Rio. Após aí, Deus pegou e trabalhou na minha vida, me deu uma oportunidade de trabalhar como empilhador em uma empresa. Daí em diante, o Senhor me abençoou após 1 ano e 2 meses nessa empresa, que era uma empresa que é só para quem realmente tinha sangue no olho, porque ali a gente lidava com lixo. Eu nadava em lixo praticamente, material reciclável. Ali eu pude presenciar coisas que tem gente que só de ouvir vai engoiar, vai vomitar talvez. Ali, irmãos, tinha caixinha de leite. Pense num negócio que não é do céu, não. É um negócio podre. Deixe uma caixinha de leite, após o uso, pelo menos ali uns 10 dias dentro de uma sacola presa. Você vai ver o que eu estou falando. E ali tinha muitas baratas. Eu perdi o medo de barata, viu? Eu não tenho medo de barata mais não. Porque quando eu levantava um fardo grande de ali caixinha de leite, eu botava lá para cima da caixa, os meninos cortavam, irmão, ela barata para tudo quanto era lado. E eu, ali, chegava em casa cansado, tomava um banho, comia alguma coisa muito rápida, e ali eu ia para a escola técnica de Maracanaú. Por muita peleja, né, consegui terminar o meu curso, e após terminar, o Senhor me abençoou com um emprego que me dá a oportunidade de estar aqui, ó, pregando. Eu sempre pedi a Deus para mim estar na sua casa adorando, exaltando a Ele, né, com os dons que Ele me deu, com a família que Ele me deu. Já falei isso outras vezes aqui, e eu vou continuar falando, porque isso agrada os ouvidos do Senhor. Irmãos, Deus tem sido tão bondoso comigo, Deus tem colocado bênçãos incríveis na minha vida. Lá no finalzinho de João 14, 21, vai dizer que além dele nos amar, ele se manifesta em nossas vidas. A manifestação de Deus não é somente a presença dele nas nossas vidas, é também a sua proteção em sua vida, a paz que reina no seu lar. Os teus filhos, os nossos filhos, estarem no altar, servindo ao Senhor. O Senhor te dá o que você não merece, o Senhor te alimentar. Você está aqui é manifestação de Deus na sua vida, mesmo sem nós merecermos. Então esse é o Deus a qual nós servimos. E eu quero deixar, irmãos, somente uma aplicação. Glória a Deus. Essa aplicação é que nós venhamos a nos voltarmos verdadeiramente para o Senhor, porque os dias estão próximos. Como eu falei no início, o Senhor tem usado pequenos e grandes homens, como também pequenas e grandes mulheres. Nunca observe a pessoa fisicamente que está te trazendo a palavra. Observe o que sai da boca dessa pessoa e sonde, penere
aquilo que é bom. Retenha aquilo que é bom para você. Amém? Glória a Deus. Pastor Tiago.